final de 1959, né, para 60, quando teve a transferência da minha família, quer dizer, meu irmão mais velho já tinha vindo, e eu vim logo depois, quando meu pai se desfez de uma fábrica de cerâmica, mosaico, todas essas coisas que ele herdou do pai, mas ele não tinha o tino mesmo de tocar o negócio, e terminou a família vendendo e se transferindo. Fui direto morar em Copacabana. A diversão, na verdade, era sempre a praia, né? E foi ali no campo do Juventus, entre a Figueiredo Magalhães e a Siqueira Campos, que eu dei os meus primeiros chutes na bola. Levado um pouco pelo meu irmão mais velho, Lino, né, que já jogava, 2 anos mais velho que eu. Eu morava no Leblon na época e tinha um bar que era de amigos em comuns, a gente não se conhecia, e um dia teve um pagode nesse bar. E a minha turma lá do Leblon, e ele foi com a turma dele lá de Copa. E foi ali que a gente se conheceu. Dali que deu o start. Já jogava, inclusive ele estava prestes para ir para a seleção, né, de 82. Faltava pouco, acho que um mês mais ou menos. Quer dizer, ele já era bem conhecido. Eu com ele eu sempre acompanhei muito, né, dentro de campo. Ia para os treinamentos, eu assistia jogos do banco de reserva, coisa inimaginável, né, em qualquer lugar. Então assim, a gente sempre teve uma relação muito próxima por causa do futebol, né? Enfim, eu sempre fui, desde molequinho, sempre gostei de bola, então ia para treino, ia para jogos e, enfim, tinha dentro de casa ali um grande espelho para mim. Meu pai viajava muito, né? Lógico, estava sempre muito trabalhando, mas quando ele estava assim em casa, ele tentava se fazer muito presente. E uma lembrança que eu tenho muito grande é dele indo colocar a gente pra dormir, assim. E aí tinha uma brincadeira que meu pai sempre fazia de jogar o paninho enquanto tava dormindo, e aí jogava no rosto, e a gente gargalhava muito. E me lembro, assim, também de, em alguns momentos, do meu pai lendo história, sabe? Antes de dormir, assim. Eu sou a caçula, né? Então, assim, eu acho que a minha infância, talvez diferente um pouco dos meus irmãos, apesar do meu pai ter trabalhado né, até a idade, o vovô garoto, o maestro, vem muito dessa quebra de paradigma mesmo, dele ter sido um dos pioneiros nessa perpetuação de carreira. Mas eu acho que, diferente dos meus irmãos, eu tive essa oportunidade de pegar o meu pai mais em casa. Nós começamos, eu, Leovegildo, Atílio, nós começamos no futebol de salão. Eu conheci Júnior com 8 anos de idade. Já nós jogávamos futebol de salão juntos. Ele era um pouquinho acima de mim, né? Eu era infantil, ele era infanto, né? E participando de todo esse processo. Júnior começou lá nos juniores, no juvenil, jogava de lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia. O que você precisar, ele fazia. E joguei o ano todo de 1970 no Salão do Flamengo. E depois de algum tempo, né, o departamento já não era a mesma coisa, né? Eu já tinha 15 para 16 anos, estava estudando e, naturalmente, começam a aparecer aquelas experiências, né, que todo mundo que sonha em jogar vai fazendo. Eu fiz experiências em vários clubes, né, até mesmo no próprio Flamengo. Gerson Coutinho, irmão do Julito Coutinho, que foi presidente da CBF, que ele era meu vizinho. Fui levado por ele para jogar no América e não fiquei pro América por um primeiro preconceito que eu vi, na verdade, no futebol. Porque fui eu e o Nelson Bahia, que jogava comigo no Juventus. E nós estávamos já há 3 meses já no clube, já estávamos prestes já a ser federado para aquela coisinha do contrato de gaveta. E numa sexta-feira, nós estávamos sentados todos, o supervisor reuniu todo mundo e tal, e ele passou distribuindo o dinheiro da passagem de todo mundo. Aí me pulou o Nelson e já foi para o outro colega que estava ali, né? Eu não entendi nada, e perguntei o Nelson, e aí? Eu também não entendi nada. Aí eu fui perguntar, né? O que houve, seu Washington? Eu e o Nelson, ele falou, vocês não precisam, vocês moram em Copacabana. Quer dizer, aquilo para mim foi um balde de água gelada. Eu falei, então isso aqui também não é para mim. E eu já estava estudando, né? Isso foi passando, já, quando cheguei com 18 anos, até que apareceu o Napoleão.
que era amigo do meu tio, jogava vôlei com ele na Constante Ramos. E o Napoleão falou com o meu tio, aí, fala com o Júnior para ele ir lá fazer um teste, tal, assim. Aí eu falei para esse meu tio Aloysio, que foi, na verdade, a pessoa talvez mais importante nessa minha introdução no futebol, me levava para todos os jogos, tudo quanto era tipo de jogo, jogo legal, que tivesse apelo, eu e meu irmão, a gente estava sempre com o meu tio. E ele falou, pô, Napoleão falou, ele é amigo do Bri. Eu falei, pô, tia Luiz, já tem tanto tempo, já estou estudando, era ano de vestibular, tudo isso e tal. Aí seu Bri olhou para mim, porque seu Bri nunca perdeu aquele sotaque dele de estrangeiro, né? Aquele espanhol misturado com portunhol do brabo mesmo. Aí seu Bri falou olhou pro Napoleão e falou assim, ô Napoleão, isso é um jogador de futebol ou guitarrista? Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim me meter? E eu dei sorte, que nesse período que eu fui, já era 1973. Foi quando exatamente a primeira geração, vamos dizer, da nossa geração, que foi Zico, Cantarelli, Rondinelli, Vanderlei, subiram do juvenil para o profissional. Tinham sido campeões, bicampeões, na verdade. Então abriu um espaço muito grande, né, dentro do elenco do juvenil. E foi aí que eu entrei. Jogava como meio-campo, né? O Júnior não foi só lateral esquerdo. Se você o colocasse também no meio-campo, particular algumas jogadas de ataque, e ele o fazia muito bem. Se infiltrava geralmente saindo da esquerda e entrando pelo meio, procurando um meia, procurando um atacante para chegar e finalizar. Se aprimorou em bater faltas, que também finalizava bem. E joguei esse campeonato juvenil, e durante esse campeonato teve o lateral direito, o Garrido, que se machucou num jogo contra o Madureira, que era um time, naquele ano o Madureira era o melhor time, não me lembro nem se foi campeão, mas era o melhor time. E esse jogo na Gávea fazia parte da comissão técnica, o treinador era o Pavão, fazia parte o seu Bria e fazia o Jaime Valente, o professor Jaime. Machucou o Garrido, aí quem bota, aí o Jaime falou assim, o professor Jaime falou assim, bota o Júnior na lateral direita. Eu falei, professor, eu jogo no meio, sempre joguei no meio e tal. Ele falou, mas sabe o que acontece? No meio campo tem muita concorrência. E a lateral direita, até no profissional, você vê que tem uma dificuldade lá. De repente, se você se firmar ali, dá para você subir até com mais facilidade, ser mais bem aceito, né? Eu até relutei no início, né? Mas depois de tanto papo, eu comecei a gostar da posição, entendeu? Aí joguei praticamente todo o segundo turno como lateral direito. O futebol são oportunidades, né? Foi o dele, aconteceu com ele, com o seu Bria, o importante é estar no bolo. Joga onde tiver posição. Ele se fixou primeiro na lateral direita, depois o Flamengo trouxe Toninho, ele foi para a lateral esquerda. Bambas são jogadores de futebol que acima da média, que não fazem barulho para jogar, sabe? Era um cara que me entendia só no olhar mesmo, porque eu sempre fui um cara meio pancado da cabeça, principalmente quando eu não tomava meu cadernal, eu ia para um patamar muito alto, de loucura, e só o Leovegil mesmo que me entendia. Um meia que jogava de lateral, é um bamba. E era um grande armador do nosso time, treinava muito para caprichar na perna esquerda. Então foi um cara assim que, cara, fora da curva, né? E o Jobero, uma vez, ele falava muitas coisas por metáforas, né? E uma vez eu tô lá arrumando meu cabelo no espelho, ele passa por mim e diz assim, aí, por enquanto você tá no deserto, mas daqui a pouco você vai estar no oásis. Eu falei, pô, isso é um recado que alguma coisa vai aparecer, né? E um mês depois, mais ou menos, ele me inclui numa viagem para Cuiabá, um amistoso que o Flamengo foi fazer, e no segundo tempo ele me lançou como no lugar do Humberto Monteiro, que o Flamengo tinha contratado do Atlético Mineiro. Quer dizer, ali eu senti mais ou menos que dava para apostar na carreira mesmo. Pelos comentários, pelas orientações, tudo aquilo que você vai pescando, vai absorvendo, vamos dizer, dos teus colegas, companheiros mais velhos, como Renato Goleiro, Zé Mário, Liminha.
Rodrigues Neto, Luiz Carlos Galter, que era o nosso capitão. Quer dizer, esses caras com experiência muito grande, para quem estava começando, era sentar ali e ficar só escutando, né? Só absorvendo. Ele é um dos ídolos principais aqui do Flamengo, compôs aquele time vitorioso de 81, que foi campeão do mundo, e a gente acompanhou o Júnior desde o começo. Jogou na lateral direita, na lateral esquerda, no meio de campo. Era um jogador muito versátil. A gente, como torcedor, ficava muito feliz de ter o Júnior em campo, que sabia que se precisasse dele em alguma posição, ele estava ali para complementar e jogar naquela posição que necessitava na hora. O Jobé foi na verdade, para todos nós, eu não falo só para mim, mas aquela minha geração toda que teve o privilégio de trabalhar com ele, né? Ele trabalhava muita questão de fundamento e falava o que tinha que falar. Não tem esse negócio. Até pelo fato dele ter sido um ex-jogador, né? Quer dizer, sabia como a coisa funcionava, até mesmo essa fase de transição, de você sair do juvenil para o profissional. E termina no final do ano, quer dizer, logo a gente sendo campeão carioca. Eu tive a sorte de fazer nas finais, né, no terceiro turno contra o América, fiz um primeiro gol. E no jogo seguinte, que já foi um triangular entre Flamengo, América e Vasco, eu fiz outro gol. Então, quer dizer, isso aí deu uma chancelada um pouco vamos dizer, na possibilidade de virar um profissional de verdade.